Fala pessoal, beleza? Vamos estudar a lição? Domingo, bênçãos disfarçadas. Não esquece, curte, comenta, compartilha, hypa, se inscreve no canal e ativa as notificações. Se quiser, entra no nosso grupo do WhatsApp, link tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Bênçãos disfarçadas. Você já passou por momentos difíceis na vida? Tenho certeza que sim. E vários, né, e vários. Eu não sei se você já parou para pensar, não sei se você já parou para perceber, mas geralmente nós saímos desses momentos mais fortes. Muitas das nossas provações se tornam testemunhos amanhã. Sabe, muitas das dificuldades que nós enfrentamos hoje, quando nós saímos dela, nós saímos mais fortes, isso se torna um ministério, nós conseguimos ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que nós já passamos. A lição ela começa aqui dizendo que em meio a essas provas da vida é muito difícil a gente dar um zoom assim, né? Afastar um zoom e ver a situação como um todo. Geralmente a gente apenas vê o problema ali, a gente se apega àquilo ali, né? E sofre com aquilo ali sem entender os porquês por vezes. A lição ela traz aqui uma citação da irmã White, onde ela diz assim: na vida futura, os mistérios que aqui nos inquietaram e desapontaram serão esclarecidos. Veremos que as orações aparentemente não atendidas e as esperanças frustradas tem um lugar entre nossas maiores bênçãos. Uau! Olha só que forte isso aqui. Sabe, aquelas esperanças frustradas, as orações aparentemente não atendidas, os nãos que Deus nos deu, nós vamos descobrir lá no céu que foram as maiores bênçãos que Deus nos concedeu aqui nessa terra. Uau! Imagina! Enquanto a gente está aqui vendo a situação, não entendendo, né? Às vezes, questionando a Deus, lá no céu a gente vai entender que foram as maiores bênçãos que Deus nos deu. Uau! E a gente de fato pode confiar em Deus, né. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que tira, Deus sabe o que traz. Confia em Deus, confia em Deus. E a lição aqui traz o exemplo de Jó, né. Olha só, pensa em alguém que sofreu, né. Pensa em alguém que passou por tribulações. A gente vai perceber que Jó ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, ele perdeu a saúde. Chegou um momento que a esposa, quando olhou para ele e viu o homem naquela situação sofrendo, deu um conselho para ele: "Vai, amaldiçoa aí o seu Deus e morre, acaba com isso, né, não tem por que ficar nesse sofrimento não". Depois aparecem 3 amigos lá, né, quando eles veem ali a situação de Jó, eles ficam em silêncio, né, por 7 dias, né, ficaram chocados com a aparência de Jó ali. Por 7 dias eles ficaram em silêncio. Era melhor o silêncio, porque quando eles abriram a boca, foi para tentar ali achar o porquê daquilo, né, e culpar o próprio Jó por estar passando por aquilo, né. Ai, meu pai do céu, às vezes é melhor se calar do que falar em alguns momentos, viu. E interessante que mesmo diante de tudo isso aqui, a Bíblia vai nos deixar claro que Jó ele permaneceu fiel, ele se apegou, se agarrou ainda mais a Deus. É. E no final ele ainda diz: "Agora, os meus olhos te veem", né, eu só te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Em outras palavras, hoje eu experimentei mais do Senhor. Foram nesses momentos difíceis, né, que eu experimentei, que eu provei, que eu te conheci, que eu te conheci. E é de fato isso que acontece. Quando os momentos difíceis chegam, a gente tem 2 opções, ou se afasta de Deus, né, ou a gente se apega a Ele ainda mais, né. Qual que será a nossa escolha diante das dificuldades? E lembre, por vezes, essas dificuldades são bênçãos disfarçadas. Que Deus nos dê que Deus nos dê força, né, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos ajude a passar pelos momentos difíceis da vida. E que nesses momentos a gente se apegue ainda mais a Deus, porque a estratégia de Satanás, a ideia de Satanás é usar as dores, as dificuldades, né, para distorcer a visão que nós temos de Deus. Mas, mesmo diante de momentos assim, se apegue mais a Ele, porque Deus continua cuidando de tudo, porque Deus te ama de forma imensurável. Deus abençoe você, até amanhã.